Cursinhos pré-ENEM são oferecidos de graça a estudantes de baixa renda em Ouro Preto e Mariana. Na entrevista de hoje, nós vamos falar sobre as mudanças no programa Mais Médicos e tem ainda as atrações do fim de semana na nossa agenda cultural. Olá! O Ministério da Saúde criou em dezembro do ano passado um grupo de trabalho para rever a distribuição dos profissionais que fazem parte do programa Mais Médicos. Entre as mudanças anunciadas para o programa está a troca de médicos estrangeiros por brasileiros. Eu conversei recentemente sobre o assunto aqui no estúdio com um médico especialista em saúde pública. Veja na nossa entrevista de hoje. O governo federal lançou em novembro do ano passado um edital com 1.000 vagas para médicos brasileiros que queiram trabalhar no Mais Médicos. O Nordeste é a região que concentra o maior número de vagas, com cerca de 400 distribuídas em 223 municípios. O governo afirmou que tem a intenção de substituir os médicos cubanos por brasileiros. Atualmente são 11.400 cubanos, o que representa cerca de 62% do total do programa. A meta é diminuir para 7.400 cubanos. E para dar mais detalhes sobre o programa e falar da atuação de médicos estrangeiros aqui no país, eu recebo no estúdio o professor da UFOP, Rodrigo Pastor, que é mestre em saúde pública. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Plano Aberto. Tudo bem, muito obrigado. Professor, antes de abordar essa questão da redução do número de médicos cubanos, eu queria fazer um resumo sobre o programa. São 3 anos de programa e o foco dele é a medicina da família e comunidade, né? Sim. O foco do programa, no que diz respeito ao provimento e fixação de médicos no território brasileiro, é a fixação e o provimento de profissionais na atenção básica, onde a medicina de família e comunidade é a especialidade médica mais comumente apta a trabalhar nesses ambientes. No entanto, é importante que os telespectadores saibam que essa não é a única diretriz do programa. O programa atua no provimento e na fixação de profissionais, mas também traz no seu bojo, na lei complementar que, de certa forma, normatiza o programa, mudanças na formação de graduação de médicos e também na pós-graduação de medicina, que são também como se fosse um tripé do programa, né? Assim, provimento e fixação, mudanças no currículo de graduação médica e mudanças no jeito e, digamos assim, no perfil de formação pós-graduada. Sim, professor, o que o governo quer ao tentar reduzir o número de médicos cubanos e aumentar o número de médicos brasileiros? Isso é uma questão técnica ou puramente política? Bom, eu diria que ela é técnica no sentido do médico brasileiro ser o médico que está mais apto a trabalhar no Brasil e desde a sua formação compreende as dificuldades e as necessidades do povo brasileiro. Mas do ponto de vista político também é uma tentativa do governo de se desvencilhar de certa forma de uma situação, eu diria, desconfortável para ele, principalmente do novo governo, né, que tem uma base diferente do governo anterior, mas de conformar essa base política que exigiria do governo uma ação ligada à diminuição dos médicos cubanos, né, e um privilégio aos médicos brasileiros em detrimento desses outros colegas que vêm de fora. Sim, mas professor, nós sabemos que Cuba é referência em medicina e pesquisas aqui no país apontam que 80% da população apoia o programa Mais Médicos. Porém, o Conselho Federal de Medicina já se posicionou contra a atuação de médicos cubanos aqui no país, alegando que eles não têm permissão para atuar. Por que essa resistência tão grande da classe médica? Bom, é interessante qualificar um pouco a demanda do Conselho, no sentido de que ele não é contra a atuação de médicos formados em Cuba. O Conselho Federal de Medicina ele é a favor de que todo médico que trabalha no território brasileiro faça a certificação de título para trabalhar no território, que é uma atitude comum, digamos assim, não é nada excepcional do ponto de vista internacional. Se um médico brasileiro, por exemplo, for trabalhar em outro país, é muito comum que se exija dele que faça uma validação do título de médico dele para aquele país para o qual ele está indo. Então, essa é uma grande demanda
das entidades médicas em geral em relação aos intercambistas cubanos, porque o que acontece... O título deles não é validado aqui para eles atuarem no programa, não, é isso? Na verdade ele é validado para atuação no programa. Eles são considerados bolsistas, então eles são como se fossem estudantes que estão vindo para cá, né, assim, estudantes, mas num modelo de pós-graduação, né, e nessa bolsa deles, digamos, para atuar aqui, exige desses profissionais, no caso os cubanos, né, que eles façam um curso durante o período que eles estão aqui no Brasil. Então, uma das demandas da classe médica em relação especificamente aos médicos cubanos, mas em todos os médicos, né, que não exista exercício profissional no Brasil sem que haja a validação de título para o território brasileiro, o que, no caso, não ocorre com os intercambistas cubanos. Sim, só para ver se eu entendi então, professor. Não quer dizer que os médicos cubanos não têm capacidade para trabalhar, para exercer a profissão, mas o que eles não têm é essa validação brasileira do diploma deles, é isso? Isso mesmo. Acho que para ficar de maneira mais simples e inteligível é isso mesmo. Sim, professor. Mas o Brasil sempre foi um país desigual na distribuição de médicos, né? Pelo território nacional. Enquanto o Sudeste chega a ter quase 3 médicos para cada 1.000 habitantes, as regiões Norte e Nordeste têm menos de 2 médicos por 1.000 habitantes. Então, o programa, ele ajudou nessa distribuição de médicos pelo país? Sem dúvida alguma. O programa inovou, ajudou e teve enorme sucesso na distribuição de médicos em regiões de baixa assistência. Ele talvez tenha tido dificuldade de mudar as condições estruturais que faziam com que essa assistência não existisse nesses lugares. Mas o programa, a gente tem dados assim, relevantíssimos no sentido de que ele conseguiu fazer chegar assistência à saúde a populações que antes eram sequer assistidas no que diz respeito principalmente aos cuidados médicos. Então foi um grande sucesso, sim, nessa situação atual. Então, em resumo, o saldo do programa é positivo, principalmente para essas populações menos assistidas, do interior, dos grotões do país, é isso? Sim, nesse sentido de ampliar a cobertura assistencial, não há dúvidas mais que o programa Mais Médicos foi muito bem sucedido. Ok, professor, eu queria agradecer a sua participação aqui no Plano Aberto. Muito obrigado, eu que agradeço, sempre à disposição para esclarecimentos. Obrigado. E aqui na região, a cidade de Mariana aderiu ao programa em janeiro do ano passado e possui 2 médicos. Já em Ouro Preto, ainda não há nenhum profissional pelo programa Mais Médicos. E para você que quer se preparar para o Enem, de graça, fique atento. O pré-vestibular humanista da UFOP está com inscrições abertas para estudantes de baixa renda. As inscrições podem ser feitas até a próxima quarta, dia 15, na Casa do Professor, que fica na Avenida JK, número 19, na Bauxita. O pré-vestibular humanista conta com a parceria da Fundação Gorsex. E em Mariana, é a Prefeitura que está oferecendo cursinho pré-ENEM de graça. A iniciativa é voltada a alunos que sempre estudaram na rede pública. Os interessados têm até a próxima segunda, dia 13 de fevereiro, para realizar o pré-cadastro na Secretaria de Educação, que fica na Rua Bom Jesus, número 18, no centro. Na nossa página no Facebook você encontra outras informações sobre os cursinhos pré-ENEM oferecidos de graça em Ouro Preto e Mariana. O fim de semana está chegando e nós separamos algumas opções para você curtir. Confira na nossa agenda cultural. Nessa sexta-feira, a banda Forró de Bolso promete agitar a noite no Bar da Nida, em Ouro Preto. O show vai começar a partir das 21 horas e as entradas custam R$10. O bar fica na Rua Rio de Janeiro, número 217, no Morro São Sebastião. A Casa dos Contos, em Ouro Preto, inaugura a primeira exposição do museu esse ano. A mostra Aspectos Urbanos, da artista Yara Abreu, mistura as obras próprias da autora às poesias de artistas conhecidos do público, dialogando com o tema Vida Urbana. A mostra é gratuita e está aberta todos os dias, das 10 da manhã às 7 da noite. A casa fica na Rua São José, número 12. E os filmes que foram sucesso de bilheteria no ano passado continuam em exibição no Cine Vila Rica. Nesse sábado, o filme Independence Day Resurgence vai começar a partir das 18 horas. Logo em seguida, às 8 da noite, é a vez do longa X-Men Apocalipse. O cinema é aberto a toda a comunidade e os ingressos podem ser retirados com 1 hora antes do início da sessão. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.